Você sabia que a ideia de um protetor solar no século XII poderia envolver gordura animal e um pouco de fé, e que a sua garrafa de água seria um odre de couro com um gosto duvidoso que faria qualquer influenciador de vida saudável chorar? A sua jornada para a Terra Santa não seria uma viagem de autoconhecimento com trilha sonora indie. Seria mais como um festival de música que deu muito errado, só que por meses a fio. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. O pó gruda na sua pele, uma mistura de suor e da terra avermelhada da Judéia. Você caminha e cada passo levanta uma pequena nuvem que parece te seguir como um fantasma. O sol não é um amigo aqui, é um martelo constante sobre a sua cabeça. E a sombra de uma oliveira solitária é um luxo tão grande quanto um palácio. Você está em 1119, 2 décadas depois da primeira cruzada ter rasgado o véu do Oriente e conquistado Jerusalém. Na sua terra, na França, os bardos cantam sobre glória, sobre cavaleiros heróis e sobre uma terra santa finalmente segura para os fiéis. Mas a realidade que você pisa é bem diferente da canção. Você aperta com força o pequeno crucifixo de madeira que carrega, um presente da sua mãe. É o seu único escudo contra o medo que rasteja pelas bordas do seu cansaço. As estradas para Jerusalém são artérias vitais, mas estão doentes. Bandos de salteadores, alguns deles cavaleiros europeus que vieram pela guerra e ficaram pela pilhagem, se escondem entre as colinas rochosas. Eles observam as caravanas de peregrinos como você, vendo não a fé, mas o peso das poucas moedas que você esconde costuradas na sua túnica. Cada arbusto que se move com o vento, cada sombra alongada pelo fim da tarde, acelera seu coração. Você ouve histórias nos acampamentos noturnos, sussurros sobre famílias que desapareceram na estrada entre o porto de Jaffa e os muros sagrados de Jerusalém. Este é o grande paradoxo da época. A cristandade fincou sua bandeira no coração do mundo, mas não consegue proteger o caminho até ele. O reino de Jerusalém, tão grandioso nos mapas e nas crônicas, é na verdade uma colcha de retalhos. Historiadores ainda discutem se ele era um estado funcional ou apenas uma série de fortalezas e cidades costeiras. Ilhas de poder cristão em um vasto oceano de culturas e lealdades diferentes. O rei, Balduíno II, governa de Jerusalém, mas seu poder mal alcança o horizonte que você vê. A proteção é uma promessa vazia, um luxo para nobres e mercadores ricos, não para peregrinos como você. Você se lembra de ter visto um grupo de peregrinos amarrando tiras de pano vermelho em seus braços? Um costume local bizarro que eles acreditavam afastar o mal-olhado e os ladrões. Não parecia estar funcionando muito bem. A necessidade de algo mais, de uma proteção real e dedicada, é uma ferida aberta, sentida em cada quilômetro de poeira e medo. É um vácuo de poder, um chamado silencioso por ordem em meio ao caos. E em algum lugar, em uma sala humilde dentro de Jerusalém, um cavaleiro francês chamado Hugo de Payens ouve esse mesmo chamado. Você finalmente chega aos portões de Jerusalém, não com um grito de alegria, mas com um suspiro que parece carregar o peso de toda a sua jornada. A cidade é um labirinto de cheiros, incenso misturado com especiarias, o odor de animais e de multidões. Aqui dentro, o perigo da estrada é substituído pela opressão de milhares de almas, todas buscando algo. É neste cenário, no Palácio do Rei, que a semente de uma nova ideia começa a brotar. Imagine a cena. Não é um grande conselho de guerra, com armaduras brilhantes e estandartes coloridos. É uma sala modesta. E diante do rei Balduíno II estão 9 homens. Eles não parecem uma força de elite. Suas túnicas estão gastas pela viagem, seus rostos queimados pelo sol do levante. E em seus olhos há uma seriedade que só a experiência da guerra e da fé pode forjar. O líder deles, Hugo de Payens, fala com uma calma que impressiona. Ele e seus 8 companheiros, incluindo o nobre Godofredo de Saint-Omer,
fazem uma proposta audaciosa em sua simplicidade. Eles não pedem terras, nem títulos, nem ouro. Pedem um propósito. Juram ali, diante do rei e do patriarca de Jerusalém, dedicar suas vidas a uma única missão: proteger as estradas para os peregrinos como você. Eles fazem os 3 votos monásticos clássicos: obediência, castidade, um mais chocante de todos para homens de sua classe: a pobreza. Eles se autodenominam os pobres cavaleiros de Cristo. Para simbolizar este compromisso radical, eles criam um selo que se tornaria lendário. Nele, 2 cavaleiros com armadura completa montam um único cavalo. Para os cínicos era um sinal de sua miséria, uma admissão de que não podiam nem mesmo arcar com uma montaria para cada homem. Mas o verdadeiro significado era muito mais profundo e belo. Representava a fraternidade, o fardo compartilhado. Cada cavaleiro era o guardião de seu irmão, dividindo não apenas o cavalo, mas o perigo, a fé e o destino. É o teste definitivo de amizade, muito mais intenso do que tentar montar um móvel sueco com um manual confuso. Historiadores ainda discutem se eram literalmente 9 homens no início, ou se o número era simbólico. 9 é um número poderoso, muitas vezes associado à completude ou a um grupo sagrado na numerologia medieval. Alguns sugerem que o número era uma construção posterior para dar à fundação um ar mais místico e predestinado. Outros afirmam que era apenas um pequeno grupo de amigos veteranos desiludidos que encontraram uma nova vocação. Independentemente da contagem exata, a essência era a mesma. Um pequeno grupo de homens altamente qualificados oferecendo suas espadas, não para a conquista, mas para a proteção. O rei Balduíno, um líder pragmático que precisava desesperadamente de uma solução para suas estradas inseguras, viu a sinceridade e a utilidade da proposta. Ele aceitou o juramento. A semente estava plantada, uma pequena e humilde semente de ordem em um solo de caos. Ninguém naquela sala poderia imaginar a floresta que cresceria a partir dela. O juramento diante do rei em Jerusalém é poderoso, mas local. É como um acordo de cavalheiros, uma promessa selada com um aperto de mão firme e um olhar sincero. Mas para que os pobres cavaleiros de Cristo se tornem uma força real, para que possam recrutar homens e receber doações através da Europa, eles precisam de uma autoridade maior. Eles precisam da bênção da instituição mais poderosa do mundo ocidental, a Igreja Católica. E para isso Hugo de Payens faz a longa viagem de volta para casa, para a França. Você o segue, trocando a poeira da Judéia pelo ar úmido e frio da região de Champagne. O sol aqui não é um inimigo, é um visitante tímido que mal consegue perfurar as nuvens cinzentas. A cena muda para o ano de 1129, para a cidade de Troyes. Você está dentro de uma catedral, o ar é pesado com o cheiro de cera de abelha e incenso frio. A luz se filtra através de vitrais, pintando o chão de pedra com manchas de azul e vermelho. É aqui que acontece o Concílio de Troyes, uma reunião dos homens mais influentes da igreja. Bispos e abades com suas vestes púrpuras e pretas murmuram entre si. E no centro de tudo, defendendo a causa dos templários, não está apenas Hugo de Payens, o guerreiro, mas um homem cuja arma é a palavra, Bernardo de Claraval. Se o século XII tivesse celebridades, Bernardo seria uma estrela de primeira grandeza. Ele é um monge cisterciense, um asceta, mas sua influência se estende por todos os reinos. Reis pedem seu conselho, papas ouvem suas reprimendas. Ele é o influenciador espiritual mais poderoso da Europa e ele se apaixonou pela ideia dos templários. Para Bernardo, eles não são apenas guardas. Eles são a solução para um problema teológico que incomodava a igreja por séculos. Como um cristão devoto poderia travar uma guerra? Em sua famosa obra, Em Louvor da Nova Cavalaria, ele argumenta que um templário não comete homicídio, mas malicídio. A matança do mal. Ele transforma a imagem do cavaleiro violento na de um mártir em potencial, um monge com uma espada,
Hugo, o soldado prático, agora um peticionário diante desses príncipes da igreja. Ele descreve a realidade brutal das estradas para Jerusalém, a necessidade, a fé dos peregrinos. E então Bernardo se levanta, e suas palavras tecem uma tapeçaria de propósito divino ao redor da humilde missão dos cavaleiros. Ele os vende não como uma milícia, mas como a encarnação da vontade de Deus na terra. Historiadores ainda discutem se a aprovação no concílio foi um ato de pura fé, inspirada pela oratória de Bernardo, ou um lance mestre de geopolítica eclesiástica. A Igreja via nos templários uma força militar leal apenas ao Papa, um exército que poderia ser projetado sem a interferência de reis e imperadores. Provavelmente foi uma mistura dos dois. O martelo do concílio bate. O Papa Honório II, da sua bênção oficial. Os pobres cavaleiros de Cristo agora são a ordem do templo, uma ordem monástico-militar oficial. Eles deixaram de ser um pequeno grupo de vigilantes e se tornaram um braço armado da própria fé. Aquele pequeno selo de 2 homens e um cavalo está prestes a ser estampado em toda a cristandade. Com a bênção do Papa em mãos, você sente uma mudança no ar. A Ordem dos Templários não é mais uma startup idealista, é uma franquia abençoada, pronta para expandir. Mas toda grande organização precisa de um manual de instruções, um código de conduta que transforma um grupo de indivíduos em uma unidade coesa e previsível. Para os templários, este manual é a regra latina. Não é um documento secreto no sentido de espionagem, mas sim um código interno, uma constituição para a alma de um novo tipo de homem. Foi redigida com a ajuda de Bernardo de Claraval, e por isso tem o DNA austero e disciplinado dos monges cistercienses. Você folheia uma cópia, as 72 cláusulas originais escritas em um latim formal. É menos um guia espiritual e mais um regulamento operacional para a santidade. Tudo é coberto. A vida de um templário é programada desde o amanhecer até o momento em que a cabeça toca o travesseiro. Orações, refeições, treinamento, silêncio, especialmente o silêncio. Você os observa no refeitório. A sala é preenchida apenas pelo som de colheres de madeira em tigelas de barro e pela voz de um irmão lendo as escrituras em um púlpito. A comunicação durante as refeições é proibida. Se você precisar de sal, não pode pedir. Você usa um gesto, um sinal de mão pré-determinado, como um jogo bizarro e sagrado de mímica. Quero pão, quero vinho, quero mais daquela sopa de legumes suspeita. As regras governam até a aparência. A barba é obrigatória, um sinal de virilidade e um distintivo que o separa do clero de rosto liso. As roupas são simples, sem peles exóticas, exceto talvez a de cordeiro, e nada de sapatos pontudos, a última moda entre os nobres vaidosos da Europa. Um templário não segue a moda, ele segue a regra. A privacidade é uma vaidade que eles não podem pagar. Se você recebe uma carta de sua família, ela deve ser lida em voz alta na presença de seu superior. Não há segredos pessoais, pois tudo pertence à ordem, inclusive seus pensamentos e seus laços afetivos. Historiadores ainda discutem o quão rigidamente esta regra era aplicada na prática, especialmente nos postos avançados da Terra Santa, onde a sobrevivência muitas vezes exigia flexibilidade. Era a regra um ideal a ser aspirado, ou uma lei de ferro aplicada sem exceção. O que é inegável é seu efeito psicológico. A regra não foi projetada para tornar a vida agradável. Foi projetada para quebrar o ego individual e forrelou algo novo, uma peça de uma máquina maior e mais santa. Ela criava um vínculo de experiência compartilhada mais forte do que o sangue. Ao remover a individualidade, ela criava a identidade coletiva dos templários. Esta disciplina férrea seria a fonte de sua força lendária no campo de batalha, mas também criaria uma cultura de insularidade, um mundo à parte que os outros não podiam entender. E o que as pessoas não entendem, elas muitas vezes passam a temer. Agora que eles têm uma bênção papal e um livro de regras, os templários precisam de um lar. Não apenas um lugar para dormir,
mas um quartel-general que reflita seu novo status e propósito sagrado. O rei Balduíno II, satisfeito com seus novos protetores de estrada, não lhes dá uma casa qualquer. Ele lhes dá um endereço que é, por si só, uma declaração de poder e mistério. Você está de pé em Jerusalém, no topo de uma plataforma elevada de pedra que domina a cidade. Este é o Monte do Templo. Para os judeias, é o local mais sagrado da terra, o lugar onde o primeiro e o segundo templo de Salomão e Herodes se ergueram. Para os muçulmanos é o nobre santuário, onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Para os cristãos, é um lugar onde Jesus caminhou e ensinou. É o epicentro espiritual do mundo. E aqui, neste lugar carregado de milênios de história e fé, o rei concede aos templários uma ala da mesquita de Al-Aqsa. Os cruzados, com um senso de história um tanto criativo, acreditavam que a mesquita estava construída exatamente sobre as ruínas do Templo de Salomão. Você entra no espaço. O-R-E Fresco. Alifio bem-vindo do sol lá fora. A escala é imensa, colunas de pedra se perdem na penumbra do teto alto, e seus passos ecoam no chão polido. Este não é um quartel, é uma catedral. E é a coisa que os pobres cavaleiros de Cristo se tornam oficialmente os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O nome deles agora está para sempre ligado a este lugar. Eles são, literalmente, os cavaleiros do templo, os templários. Viver em um lugar assim muda você. A cada dia eles caminham sobre a história. E logo as pessoas começam a sussurrar. Se eles vivem no Templo de Salomão, o que eles estão fazendo lá dentro? As histórias dizem que a ordem começou a fazer extensas escavações sob o monte. Eles teriam limpado e expandido as enormes abóbodas subterrâneas, conhecidas como os estábulos de Salomão, um espaço vasto o suficiente para abrigar mais de 1000 cavalos. Imagine a cena, cavaleiros em suas túnicas, não com espadas, mas com pás e picaretas, trabalhando sob a luz de tochas nas entranhas da terra sagrada. O que eles estariam procurando? É aqui que a história se desfaz em lenda. O tesouro perdido do Templo de Salomão, a Arca da Aliança, talvez até mesmo o Santo Graal, ou quem sabe, conhecimento perdido, textos secretos que poderiam reescrever a história. Historiadores ainda discutem a extensão dessas supostas escavações. Foram eles apenas renovando espaços utilizáveis para seus cavalos e suprimentos, uma necessidade prática que foi posteriormente romantizada. Ou eles realmente conduziram uma das primeiras e mais secretas escavações arqueológicas da história. Não há provas concretas, apenas o silêncio da terra e o eco dos mitos. O que é certo é que sua longa residência no Monte do Templo envolveu a ordem em um manto de mistério. Eles não eram mais apenas soldados. Eles se tornaram os guardiões de segredos antigos, os herdeiros de um legado que ia muito além da proteção de peregrinos. Seu endereço era sua melhor publicidade e, eventualmente, parte de sua maldição. A ordem agora tem um nome, um propósito e um lar lendário. Mas em um mundo medieval largamente analfabeto, você precisa de mais do que palavras. Você precisa de um logotipo, uma identidade visual que possa ser reconhecida instantaneamente, de longe, no caos de uma batalha ou em uma estrada empoeirada. Você precisa de uma marca, e os templários, com a ajuda de seus patrocinadores da igreja, criam uma das marcas mais icônicas e poderosas da história. Imagine um cavaleiro noviço no dia em que ele recebe suas vestes. Ele passou pelo rigoroso treinamento, aprendeu a regra de cor e agora está pronto para se juntar à fraternidade. Ele recebe um manto simples, de lã branca. O branco é um símbolo poderoso, representa a pureza e a castidade que ele jurou. Ao vestir aquele manto, ele deixa para trás as cores vibrantes e as vaidades de sua vida secular. Ele se torna uma tela em branco, dedicado à ordem. Este manto branco foi concedido a eles pelo Papa Honório II, um sinal de seu favor e de sua pureza de propósito. É uma declaração visual, esses homens são monges, mesmo com espadas em suas cinturas.
Alguns anos depois, durante a Segunda Cruzada, o Papa Eugênio III adiciona o toque final, o elemento que completaria a imagem para sempre. Ele concede aos templários o direito de usar uma cruz vermelha sobre seus mantos brancos, a Croix Patch, uma cruz com braços que se alargam nas extremidades. O vermelho simboliza o sangue, o martírio. É a promessa de que um templário está disposto a derramar seu próprio sangue em defesa da fé. Você o vê pela primeira vez. Um cavaleiro galopando em sua direção, o manto branco esvoaçando atrás dele como as asas de um anjo vingador, e no peito, a cruz vermelha, vívida como uma ferida aberta. O efeito é eletrizante. A combinação do branco e do vermelho não é apenas simbólica, é psicologicamente genial. No campo de batalha, cria um uniforme que é instantaneamente reconhecível. Quando a cavalaria pesada dos templários atacava, eles formavam uma onda branca e vermelha, uma visão aterrorizante para seus inimigos. Era a marca da elite, a força de choque do exército cristão. Era como ver o logotipo de uma empresa de tecnologia famosa hoje. Você sabe o que ela representa: qualidade, poder, um certo status. Para os templários, seu logotipo representava disciplina, coragem e favor divino. Historiadores ainda discutem a exata evolução da cruz, se diferentes formas eram usadas em diferentes províncias ou períodos. Mas a imagem central, uma cruz vermelha sobre um campo branco, permaneceu. Curiosamente, os sargentos e o pessoal não combatente da ordem usavam mantos pretos ou marrons com a mesma cruz vermelha. Isso criava uma hierarquia visual clara. Os nobres cavaleiros eram a elite branca e pura, enquanto os irmãos de classe mais baixa formavam a base sólida e escura da ordem. Essa identidade visual era tão forte que até mesmo seus inimigos a reconheciam e, segundo algumas crônicas, a temiam. A visão do manto branco e da cruz vermelha significava que não haveria recuo, não haveria rendição. O branding estava completo. Eles não eram mais apenas cavaleiros, eram um ideal ambulante. Aquele manto branco e a cruz vermelha não são apenas um uniforme. São uma campanha de marketing viral no século XII. O logotipo é tão eficaz que começa a aparecer em todos os lugares, não apenas nos campos de batalha da Terra Santa, mas nos corações e, mais importante, nos testamentos da nobreza europeia. Você está de volta à Europa, talvez na sua França natal, e a mudança é palpável. O nome Templários está nos lábios de todos, sussurrado com uma mistura de reverência e admiração. Ser associado a eles é um selo de piedade e status. Você testemunha a cena se repetindo em castelos por todo o continente. Um senhor feudal, idoso, sentindo o frio da mortalidade se aproximar, está em seu leito. Ele passou a vida em pequenas guerras, em intrigas políticas, e sua consciência não está exatamente limpa. O padre local, um homem prático, sugere uma solução. Doar para a igreja é bom, mas doar para os templários é comprar um seguro de alma premium. Afinal, eles estão na linha de frente, lutando a guerra de Deus. Cada moeda, cada hectare de terra doado é um golpe direto contra o inimigo da fé e um passo a mais para a salvação da sua alma. E então, com a mão trêmula, o nobre assina um pergaminho. Uma floresta na Aquitânia, uma vinha na Borgonha, um moinho na Inglaterra, uma fazenda inteira em Portugal. Tudo agora pertence à ordem. Multiplique essa cena por milhares. A sombra dos templários começa a se espalhar pelo mapa da Europa, não com a espada, mas com a pena e o pergaminho. Eles se tornam os maiores proprietários de terras da cristandade, depois da própria igreja. Você visita uma dessas propriedades Requiem e adquidas, uma comendadoria templária. Você esperava uma fortaleza austera, mas o que encontra é um centro de negócios próspero e incrivelmente eficiente. Você ouve o som rítmico de um martelo na forja, o aroma de pão fresco saindo do forno, e vê irmãos sargentos em seus mantos escuros, supervisionando a colheita, verificando livros de contas com uma concentração que faria inveja a qualquer gerente moderno. Essas comendadorias são o motor econômico da ordem. Elas são fazendas modelo, adotando as mais recentes técnicas agrícolas,
produzindo vinho, lã, grãos e azeite com uma eficiência notável. Elas são a versão medieval de uma corporação multinacional com uma missão divina e logística impecável. Historiadores ainda discutem o quão autônomas essas comendadorias realmente eram. O mestre da comendadoria na Escócia respondia diretamente ao grande mestre em Acre, a milhares de quilômetros de distância, ou ele tinha liberdade para administrar seus negócios como achasse melhor, desde que enviasse a cota anual de lucros à Responsão para financiar a guerra no Oriente. A estrutura era mais como um império centralizado ou uma rede de franquias com alguma autonomia local. Seja qual for a resposta, a rede funcionava. A Europa estava sendo coberta por uma teia de poder templário, silenciosa, eficiente, cada vez mais rica. A pequena ordem de 9 cavaleiros era agora um gigante adormecido, com raízes profundas em cada reino cristão. Essa vasta rede de fazendas e propriedades gera uma quantidade colossal de riqueza. Mas essa riqueza cria um novo problema. Um que você entende muito bem: como mover todo esse dinheiro de uma fazenda na Escócia para o cofre de guerra em Acre sem que ele seja roubado no caminho. Carregar baús de ouro e prata pela Europa medieval é como andar por um bairro perigoso com um letreiro de neon dizendo "roube-me". É pesado, é lento e atrai o tipo errado de atenção. A solução dos templários para este problema não viria da espada, mas da genialidade logística. Eles não apenas protegeriam o dinheiro, eles o tornariam praticamente invisível. Imagine que você é um nobre francês, que precisa pagar uma dívida a um mercador em Veneza. A viagem é longa e perigosa. Em vez de carregar um saco pesado de moedas, você vai até a Comendadoria Templária em Paris. Você entra, não em um quartel, mas no que parece ser o escritório mais seguro e sério que você já viu. Um irmão sargento, com um rosto que não revela emoções e uma barba impecavelmente aparada, te recebe. Você deposita suas moedas de ouro com ele. Em troca, ele não te dá um saco de moedas para carregar. Ele te dá um pedaço de pergaminho. Neste pergaminho, há uma nota escrita em um código cifrado, detalhando o valor que você depositou. É uma carta de crédito. Você agora viaja para Veneza leve e sem preocupações. Se ladrões te pararem, eles encontrarão apenas um pergaminho inútil para eles. Ao chegar em Veneza, você vai à casa templária local. Você apresenta sua carta. O templário veneziano a verifica, talvez comparando um símbolo secreto ou uma parte de um código que só eles conhecem, uma espécie de senha medieval. Uma vez verificado, ele vai aos seus cofres e te dá o valor exato que você depositou em Paris, descontando uma pequena taxa pelo serviço. É um milagre. É um protótipo do cheque de viagem, um sistema de transferência bancária do século XIII. Esse sistema revolucionário não era apenas para nobres. Peregrinos podiam depositar seus fundos em casa e fazer saques ao longo do caminho para a Terra Santa. Reis usavam os templários para financiar suas guerras e administrar as finanças de seus reinos. Filipe II da França chegou a guardar o tesouro real na Comendadoria Templária de Paris. Eles se tornaram, efetivamente, os primeiros banqueiros multinacionais da Europa. Seu cofre era o mais seguro, sua rede a mais confiável. Historiadores ainda discutem se este sistema bancário foi uma invenção deliberada e planejada para dominar a economia europeia, ou se foi uma solução prática que cresceu organicamente a partir de suas necessidades logísticas de financiar a guerra no Oriente. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Os pobres cavaleiros de Cristo agora eram incrivelmente ricos. Eles não possuíam apenas terras. Possuíam o próprio sistema circulatório da economia cristã. Eles criaram confiança em uma escala internacional, algo que nenhum rei ou imperador conseguia fazer. E com essa confiança veio um poder imenso, um poder silencioso e invisível, mas tão real quanto o aço de suas espadas. Com uma rede de comendadorias espalhada por toda a Europa, e um sistema financeiro que funciona como um relógio, você começa a perceber algo profundo e um pouco assustador sobre os templários. Eles não são apenas uma ordem militar.
nem apenas um banco. Eles se tornaram algo novo, algo para o qual o mundo medieval não tinha um nome. Eles são um estado dentro dos estados. Imagine o mapa da Europa, não com as fronteiras coloridas dos reinos que você conhece, mas com uma nova camada sobreposta. Uma teia invisível de pontos de luz, cada um representando uma comendadoria, uma fortaleza ou uma casa templária. Esta teia ignora as fronteiras políticas. Ela conecta Lisboa a Londres, Paris a Roma, Chipre à Escócia. É uma nação sem território contínuo, uma corporação supranacional com sua própria lei, sua própria liderança e seus próprios cidadãos. Quando você entra numa propriedade templária, você está, em certo sentido, deixando o reino da França ou o Sacro Império Romano e entrando em um território soberano da ordem. Essa autonomia era o seu maior privilégio, fonte de sua força. Graças a uma série de éditos papais conhecidos como bulas, os templários desfrutavam de uma liberdade extraordinária. A mais famosa delas, a Omni Datum Optimum de 1139, foi um divisor de águas. Ela colocou a ordem sob a proteção direta e exclusiva do Papa. Isso significava que eles não deviam lealdade a nenhum rei, príncipe ou bispo local. Eles não pagavam dízimos às igrejas locais. Seus irmãos não podiam ser excomungados por ninguém, exceto pelo próprio Papa. Eles podiam construir suas próprias igrejas e capelas, e até mesmo enterrar seus mortos em seus próprios cemitérios, um privilégio imenso em uma era onde o local de enterro tinha profundas implicações espirituais. Você vê um cavaleiro templário cavalgando por uma estrada. Um oficial do rei local tenta pará-lo para cobrar um pedágio. O templário simplesmente aponta para a cruz em seu manto. Ele não precisa pagar. Ele responde a uma autoridade superior. Essa isenção de impostos e pedágios, combinada com sua vasta riqueza, lhes dava uma vantagem comercial e logística esmagadora. Eles eram a Amazon Prime do século XIII, com isenção fiscal e entrega em 2 dias por cavalo. Historiadores ainda discutem o quão ressentido o clero local e a nobreza eram com esses privilégios. As crônicas estão repletas de queixas de bispos que viam os templários minando sua autoridade e drenando as doações de suas paróquias. Eles eram vistos como arrogantes, reservados e completamente indiferentes às leis e costumes locais. Essa percepção de arrogância era inevitável. Como você pode não se sentir um pouco especial quando sua única obrigação é para com o homem mais poderoso de Roma? E, em teoria, para com o próprio Deus, eles construíram um império autônomo, um ecossistema perfeitamente fechado e autossuficiente. Por um tempo, isso os tornou invulneráveis, mas também os isolou. Eles não tinham aliados naturais entre as estruturas de poder seculares. Eles tinham apenas um protetor, o Papa. E se essa proteção falhasse, eles estariam sozinhos, uma ilha de imensa riqueza e poder, cercada por um mar de governantes invejosos e endividados. Toda essa organização, a riqueza, a rede de comendadorias, tudo isso existia por uma única razão: financiar a guerra. Você agora está de volta ao lugar onde tudo começou, a Terra Santa, mas o sol parece mais quente, o ar mais pesado. A era de otimismo da primeira cruzada se foi. Agora é uma luta desesperada pela sobrevivência. E no coração dessa luta, no ponto mais agudo da lança cristã, estão os templários. Sua reputação no campo de batalha é lendária, forjada em sangue e disciplina férrea. Você testemunha uma carga templária. Não é o ataque caótico e individualista dos cavaleiros seculares, cada um buscando sua própria glória. É algo diferente, eles se movem como uma unidade, uma máquina de guerra. À frente, o porta-estandarte carrega o Bealcente, a bandeira de batalha branca e preta da ordem. O preto simboliza a ferocidade para com seus inimigos, e o branco, a amizade para com os cristãos. Enquanto essa bandeira estiver erguida, nenhum templário pode recuar. A trombeta soa, não um toque florido, mas uma nota curta e brutal. Então eles avançam.
A formação é compacta, joelho com joelho. Um muro de escudos e lanças se movendo em um trote disciplinado que se transforma em um galope esmagador. O som é aterrorizante. O trovão de centenas de cascos, o tilintar de metal e o grito de guerra gutural "Viva Deus" são amor. Eles não atacam a linha de frente inimiga, eles miram em um ponto específico, o centro de comando, a guarda pessoal de um general, com uma precisão cirúrgica. Eles são a força de choque, a ponta de lança projetada para quebrar a espinha do exército inimigo com um único golpe devastador. A disciplina da regra que você viu no refeitório se traduz diretamente no campo de batalha. Eles não quebram a formação para perseguir inimigos em fuga ou para saquear. Eles lutam como uma unidade. Protegem uns aos outros. Se um irmão é derrubado, os outros formam um círculo ao seu redor. Essa coesão os torna incrivelmente difíceis de derrotar. Em batalhas famosas como Mongisard em 177, uma pequena força de algumas centenas de cavaleiros, incluindo cerca de 80 templários, ajudou a liderar uma vitória esmagadora contra o vasto exército de Saladino. Eles eram a elite, os fuzileiros navais do mundo cruzado. Mas essa reputação tinha um preço. Ser a força de choque significava sofrer as maiores baixas. A expectativa de vida de um templário na Terra Santa era assustadoramente curta. Historiadores ainda discutem se sua reputação de nunca se render era uma política oficial ou um exagero romântico. Há relatos de templários sendo capturados e executados em massa após batalhas perdidas, como na Batalha de Hattin, porque seus captores sabiam que eles eram perigosos demais para serem mantidos vivos ou resgatados por um preço razoável. Sua coragem era inegável, mas às vezes beirava a imprudência. Eles eram tão confiantes em sua própria habilidade e favor divino que podiam subestimar o inimigo. Eram a fúria no campo de batalha, uma força da natureza, mas até mesmo a força mais poderosa pode se exaurir contra as marés implacáveis da história. O cheiro de sangue e areia quente desaparece, substituído pelo aroma de terra úmida e feno recém-cortado. Você deixou o Oriente para trás. Agora você está em uma comendadoria na zona rural da Inglaterra, e a única batalha que está sendo travada aqui é contra as ervas daninhas nos campos de cevada. A imagem do templário como um guerreiro implacável, com o olhar fixo no horizonte de Jerusalém, se desfaz diante da realidade mundana e surpreendentemente pacífica da vida na Europa. Esta é a outra metade da ordem. O motor silencioso que alimenta a máquina de guerra a milhares de quilômetros de distância. Você observa o comendador local. Ele não é um jovem cavaleiro ansioso por glória. É um homem de meia idade, com o rosto marcado mais pela preocupação com o clima do que com as flechas sarracenas. Sua armadura está guardada, talvez um pouco enferrujada. Sua arma diária é uma pena e um livro de contas. Ele passa mais tempo calculando a produção de lã e o rendimento do moinho do que praticando com a espada. Ele é menos um general e mais um gerente de filial, um CIU regional, garantindo que a sua divisão atinja as metas de lucro para o trimestre. A maior emoção do dia pode ser a descoberta de que as ovelhas produziram um pouco mais de lã do que o esperado. Uma vitória celebrada não com um grito de guerra, mas com um traço satisfeito no seu livro caixa. A rotina aqui é governada pela regra, mas de uma forma diferente. As orações ainda marcam o dia, um ritmo constante de devoção. Mas entre os serviços religiosos, o trabalho é agricultura, administração e logística. Você vê irmãos sargentos em suas túnicas escuras, supervisionando os trabalhadores locais, consertando uma cerca, negociando o preço do grão no mercado da aldeia vizinha. Eles são proprietários de terras, e com isso vêm todas as dores de cabeça de um senhorio. Disputas de fronteira com os vizinhos, inquilinos que não pagam o aluguel, a necessidade de manter a ponte sobre o riacho local. É um trabalho vital, mas completamente desprovido de glamour. E a vida pessoal deles? A regra proibia muitas das diversões da nobreza. Caçar com falcões, um passatempo favorito da aristocracia, era estritamente proibido.
era uma vaidade. Jogos de raçadas, tudo era desaprovado. Historiadores ainda discutem a atmosfera social dentro dessas comendadorias. Eram elas comunidades monásticas silenciosas e solenes, ou havia espaço para a camaradagem e o humor que surgem naturalmente entre homens que vivem e trabalham juntos? A imagem oficial é de uma austeridade implacável, mas é difícil acreditar que não houvesse piadas sussurradas durante o trabalho ou um senso de realização, compartilhada após uma colheita bem-sucedida. Longe da guerra, a disciplina da ordem era testada não pela dor, mas pelo tédio. E é essa disciplina mundana que os humaniza. Eles não eram super-homens, eram membros de uma organização com um trabalho a fazer. E a maior parte desse trabalho era surpreendentemente comum. Enquanto a maioria dos templários vive vidas de trabalho árduo e oração, seja na fazenda ou na fortaleza, a própria organização começa a adquirir uma aura de mistério. Você sente isso no ar, como uma mudança na pressão antes de uma tempestade. A combinação de seu sigilo, sua riqueza imensa e seu poder autônomo começa a alimentar a imaginação popular. E essa imaginação nem sempre é gentil. Os sussurros começam nas tavernas e nos mercados, e lentamente se infiltram nos corredores do poder. Sussurros sobre o que realmente acontece a portas fechadas, especialmente durante suas cerimônias de iniciação. Você está escondido nas sombras, observando uma dessas cerimônias secretas. Um jovem nobre, um postelante, está prestes a fazer seus votos. A capela está escura, iluminada apenas por algumas velas bruxuleantes que lançam sombras dançantes nas paredes de pedra. As portas estão trancadas. O que acontece lá dentro é conhecido apenas pelos irmãos. O ritual é projetado para testar a obediência e a humildade do candidato. Mas para um estranho, os fragmentos de informação que vazam soam bizarros e sinistros. Os rumores dizem que o iniciado é obrigado a negar a Cristo 3 vezes. Que ele tem que cuspir na cruz, que ele é instruído a adorar um ídolo misterioso, uma cabeça barbuda conhecida como Baphomet. Dizem que os irmãos são encorajados a praticar beijos obscenos em várias partes do corpo do preceptor. Visto do fora sem o contexto, parece o roteiro de um culto satânico. Mas qual era o verdadeiro propósito? Historiadores ainda discutem a natureza desses rituais. A teoria mais aceita é que eles eram uma forma de teste de estresse psicológico, uma simulação de humilhação. A negação de Cristo e o cuspe na cruz poderiam ser um treinamento para o que um cavaleiro poderia enfrentar se fosse capturado por inimigos na Terra Santa, ensinando-o que uma negação sob coação não mancharia sua verdadeira fé. Os beijos ritualísticos na boca, no umbigo ou na base da espinha poderiam ser um símbolo de total submissão e obediência à hierarquia da ordem, um gesto retirado de antigas cerimônias feudais de vassalagem, levado a um extremo desconfortável. E quanto a Baphomet, o ídolo, a palavra em si pode ter sido uma corruptela francesa do nome Maomé. Adorar uma imagem do profeta do Islã seria uma heresia chocante. Ou talvez fosse uma cabeça de relicário contendo o crânio de um santo. Ou talvez, como muitos estudiosos acreditam agora, nunca tenha existido. Foi uma invenção completa. Uma calúnia projetada para ser tão chocante que ninguém poderia defendê-la. Você vê um exemplo clássico de como o segredo pode gerar suspeita. A cultura insular dos templários, projetada para forjar a unidade, tornou-se sua maior vulnerabilidade. Eles não explicavam seus rituais ao mundo exterior, porque o mundo exterior não fazia parte de sua fraternidade. Essa recusa em se explicar criou um vácuo. E esse vácuo foi rapidamente preenchido pelos medos e fantasias mais sombrios da sociedade. A semente da dúvida, uma vez plantada, cresce rápido na escuridão. O mundo que os templários construíram, aquela vasta rede de poder e riqueza, tinha um centro de gravidade, um sol em torno do qual tudo girava. Esse sol era a Terra Santa. Agora você está de pé nas muralhas de Acre, a última grande fortaleza cristã no Levante, e o sol está se pondo para sempre. O ano é 1291,
O ar tem gosto de fumaça, poeira e pânico. Abaixo das muralhas, um oceano de tendas se estende até o horizonte. É o exército mameluco do sultão Aloshaf Halili, uma força esmagadora, determinada a apagar o último vestígio dos reinos cruzados. Você vê os engenheiros de cerco trabalhando com uma eficiência aterrorizante, montando trabucos gigantes que lançam pedras do tamanho de carroças contra as paredes, cada impacto um trovão que abala seus ossos. A defesa da cidade é desesperada. Uma cooperação relutante entre templários, hospitalários, cavaleiros teutônicos e as tropas do reino de Jerusalém, que agora era apenas a cidade de Acre. Mas no meio do caos, os templários são a espinha dorsal da resistência. Sua fortaleza no canto noroeste da cidade é uma fortaleza dentro da fortaleza, o último reduto. A batalha pela cidade é brutal, dias de combates sangrentos nas brechas das muralhas. Você vê o grande mestre dos templários Guerra Anduboju liderando a defesa pessoalmente. Ele é um veterano, um líder endurecido, mas então, durante um dos assaltos, algo estranho acontece. Você vê uma flecha atingir o grande mestre, passando por uma abertura em sua armadura. Ele não grita, não cai, ele simplesmente se vira e começa a se afastar da batalha. Seus cavaleiros, chocados, gritam para ele pensando que ele está recuando. E ele responde com palavras que se tornariam uma lenda trágica. Eu não estou fugindo, estou morto. E então ele desmaia e morre. A perda do líder no meio da batalha é um golpe devastador para o moral. A cidade cai. O que se segue é um massacre. Os templários que restam se barricam em sua fortaleza, lutando até o fim. Eles negociam uma rendição segura, mas quando os soldados mamelucos entram e começam a assediar as mulheres e crianças que se refugiaram lá, os templários quebram a trégua, fecham os portões e matam a guarnição inimiga. Eles sabem que selaram seu próprio destino. O sultão, furioso, mina as paredes da fortaleza. A torre desaba, matando os últimos defensores e os atacantes mamelucos em uma nuvem final de poeira e glória. Você está em um dos poucos navios que conseguem escapar do porto, olhando para trás enquanto Acre queima. A Terra Santa está perdida. O propósito fundamental da Ordem dos Templários, a razão de sua existência por quase 200 anos, desapareceu nas chamas. Historiadores ainda discutem se eles realmente acreditavam que poderiam montar uma nova cruzada e reconquistar Jerusalém, ou se naquele momento eles sabiam que era o fim. Eles eram agora uma corporação imensamente rica sem um produto, um exército de elite sem uma guerra para lutar. Sua missão, o que lhes dava legitimidade e proteção, havia evaporado. Eles estavam à deriva. A fumaça de Acre ainda paira no ar de sua memória enquanto seu navio corta as águas azuis do Mediterrâneo. O destino é a ilha de Chipre. Você desembarca em Limassol e a primeira coisa que sente é a umidade pesada, tão diferente do calor seco do continente que você deixou para trás. Chipre agora é a nova sede do que resta das ordens militares. Para os templários, é um exílio desconfortável, um centro de operações temporário que parece cada vez mais permanente. A ilha se torna uma sala de espera gigante, cheia de guerreiros desempregados. Você caminha pelo quartel-general templário. A disciplina da regra ainda está em vigor, as orações são ditas, os treinamentos continuam, mas há uma diferença sutil, uma inquietação. A urgência desapareceu. Em Acre, cada dia era uma questão de vida ou morte. Aqui, é uma questão de rotina. Os cavaleiros mais velhos, veteranos de inúmeras batalhas, olham para o mar, para o leste, esperando por uma chamada para uma nova cruzada que nunca vem. Os cavaleiros mais jovens, que se juntaram à ordem cheios de ideais de glória na Terra Santa, agora se encontram administrando plantações de cana-de-açúcar e vinhedos. A fúria do campo de batalha foi substituída pela gestão da cadeia de suprimentos. A vasta riqueza da ordem, que antes era o combustível para a Guerra Santa, agora parece um fardo. É uma montanha de ouro e terras sem um propósito claro. O dinheiro continua a fluir das comendadorias na Europa,
Mas para onde ele vai? Eles compram grande parte da ilha de Chipre, tornando-se os senhores feudais de fato. Mas isso apenas os envolve em políticas locais mesquinhas, disputas com a nobreza cipriota e com seus rivais de longa data, os cavaleiros hospitalários. A energia que antes era focada em um único inimigo, agora se dissipa em dezenas de pequenas rivalidades e empreendimentos comerciais. Eles se tornam, em essência, uma corporação em busca de uma nova missão. Surgem planos para uma nova cruzada. Propostas são enviadas ao Papa, mas a Europa perdeu o apetite pela guerra no Oriente. Os reis estão mais preocupados com suas próprias lutas de poder. A perda da Terra Santa criou uma crise existencial para os templários. Quem eram eles agora? E mais importante para os governantes da Europa, a pergunta era outra: por que eles ainda existiam? Por que essa organização imensamente rica e poderosa, que não responde a nenhum rei, ainda precisava de seus privilégios e isenções fiscais, se não havia mais uma guerra santa para lutar? Historiadores ainda discutem as opções que os templários tinham neste momento. Poderiam eles ter se transformado em uma ordem puramente monástica, abandonando seu papel militar? Poderiam eles ter se mudado para as fronteiras orientais da Europa para lutar contra os pagãos na Lituânia, como os cavaleiros teutônicos fizeram? Ou sua estrutura era simplesmente grande e rígida demais para se adaptar? Eles eram um gigante, mas um gigante com pés de barro. Sua força estava em sua singularidade de propósito. Sem esse propósito, eles se tornaram uma anomalia, um alvo tentador. Na Ilha da Incerteza eles contavam seu ouro, enquanto em um palácio em Paris um rei contava suas dívidas e olhava para o tesouro templário com olhos famintos. Longe do sol de Chipre, você se encontra nos corredores frios e úmidos do Palácio do Louvre. Em Paris, a luz aqui é cinzenta, filtrada por janelas estreitas, e o ar cheira a pedra molhada e ambição. Sentado em um trono envolto em peles para se proteger do frio, está um homem cujo rosto parece ter sido esculpido em gelo. Este é Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo. O apelido não se refere à sua personalidade, mas à sua aparência impassível e quase assustadoramente simétrica. Ele é devoto, implacável e, acima de tudo, desesperadamente pobre. Filipe herdou um reino em guerra com a Inglaterra. Uma guerra cara que drena o tesouro real mais rápido do que ele pode preenchê-lo. Ele já tentou de tudo. Expulsou os judeus da França e confiscou seus bens. Desvalorizou a moeda, uma medida impopular que causou tumultos nas ruas. Ele até mesmo tentou tributar o clero francês, o que o colocou em um conflito direto e brutal com o Papa Bonifácio VIII. Um conflito que terminou com os agentes de Filipe invadindo o palácio papal e humilhando o pontífice, que morreu logo depois. Filipe é um homem que não tem medo de quebrar as regras mais sagradas para conseguir o que quer. E o que ele quer? O que ele precisa é do dinheiro. E bem no coração de sua capital, em Paris, fica a Comendadoria Templária, uma fortaleza imponente que funciona como o cofre central da ordem. É o maior banco de Paris, e Filipe é um de seus maiores clientes e devedores. Você pode imaginar a humilhação. O rei da França, o monarca mais poderoso da Europa, tendo que pedir empréstimos a uma ordem de monges soldados que vivem em sua própria cidade, mas que não lhe devem nenhuma lealdade e não pagam nenhum imposto. É uma afronta ao seu conceito de poder real absoluto. Ele os vê não como heróis da fé, mas como banqueiros arrogantes e credores implacáveis. A perda da Terra Santa deu a Filipe a desculpa perfeita. Para o público, a questão era simples. Se os templários não estão mais lutando na Terra Santa, por que eles precisam de toda essa riqueza? A inveja popular, que sempre existiu contra os ricos e secretos templários, agora tem um campeão real. A propaganda real começa a trabalhar, espalhando os mesmos rumores que você ouviu antes, sobre rituais secretos, negação de Cristo e adoração de ídolos. A diferença é que agora, esses rumores não vêm de camponeses ignorantes, vêm da chancelaria do rei. Historiadores ainda discutem a motivação primária de Filipe. Foi puramente ganância.
um desejo cínico de cancelar suas dívidas e confiscar a vasta riqueza da ordem para financiar seu Estado. Ou havia também uma dimensão ideológica. Filipe era um fanático pela centralização do poder, e os templários, como um Estado dentro de seu Estado, eram um obstáculo intolerável à sua visão de uma monarquia francesa forte e unificada. Provavelmente, como na maioria das grandes decisões da história, foi uma mistura tóxica de ambos. A necessidade financeira deu-lhe o motivo, a ideologia deu-lhe a justificativa, e a vulnerabilidade dos templários deu-lhe a oportunidade. O belo rei estava prestes a se tornar um caçador, e a sua presa era a ordem mais rica e poderosa da cristandade. O plano de Filipe o Belo é audacioso e exige uma precisão implacável, mas ele não pode agir sozinho. Destruir uma ordem religiosa que responde diretamente ao Papa requer a cooperação do próprio papado. Felizmente para Filipe, o trono de São Pedro está agora ocupado por um homem que lhe deve tudo. Você está na presença do Papa Clemente V. Ele não é um homem forte e desafiador como Bonifácio VIII, ele é um francês, um ex-arcebispo de Bordeaux, e sua eleição foi fortemente influenciada por Filipe. Ele é um homem doente, hesitante, e tão intimidado pelo rei francês que até mesmo mudou a sede do papado de Roma para Avignon, na França, iniciando o que seria conhecido como o cativeiro babilônico da Igreja. Ele é, para todos os efeitos, um refém político. A reunião entre Filipe e Clemente não é um encontro de iguais. Você vê a cena se desenrolar em uma sala privada, talvez em um castelo perto de Poitiers. Filipe, com sua calma gelada, apresenta seu caso. Ele não fala de dinheiro ou dívidas. Elle fala de F. Ele se apresenta como o defensor da ortodoxia, o protetor da Igreja contra uma heresia terrível que cresce em seu seio. Ele mostra ao Papa uma lista de acusações chocantes contra os templários, compilada por seus ministros. A negação de Cristo, a adoração de Baphomet, a sodomia institucionalizada, o cuspe na cruz. Ele as apresenta não como rumores, mas como fatos comprovados, baseados em testemunhos de testemunhas confiáveis, muitas das quais eram templários expulsos ou descontentes com um machado para moer. Clemente fica horrorizado e indeciso. Ele conhecia os templários. Eles eram os banqueiros do papado, os heróis da cristandade. As acusações parecem fantásticas, inacreditáveis. Ele sugere uma investigação, um processo eclesiástico adequado, mas Filipe é impaciente. Ele argumenta que a heresia é uma doença tão perigosa que não se pode arriscar esperar. É preciso agir rapidamente de forma decisiva para cortar o câncer antes que ele se espalhe. Ele pressiona, sutilmente lembrando ao Papa quem o colocou no poder e quem controla o território onde ele agora reside. A ameaça não precisa ser dita em voz alta. Historiadores ainda discutem o nível de cumplicidade de Clemente. Ele foi um peão fraco, forçado a agir contra sua vontade pela pressão esmagadora de Filipe. Ou ele foi um cúmplice voluntário, talvez acreditando em algumas das acusações ou vendo uma oportunidade de reformar e fundir as ordens militares sob seu próprio controle. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Clemente tentou ganhar tempo. Ele iniciou sua própria investigação papal, mas era tarde demais. Filipe já havia decidido agir unilateralmente. Ele e seu chanceler, o astuto e implacável Guillaume de Nogaret, que havia liderado o ataque a Bonifácio VIII, preparam uma operação secreta de uma escala sem precedentes. Ordens seladas são enviadas a todos os senescais e oficiais reais em toda a França. As ordens devem permanecer seladas até uma data específica. Elas contêm instruções detalhadas para uma ação coordenada e simultânea. A armadilha está montada. A conspiração entre o rei e o Papa, seja ela forçada ou voluntária, está completa. O destino dos templários na França está selado, não por um tribunal, mas por um decreto real. A noite está fria e sem estrelas. É quinta-feira, 12 de outubro de 1307. Em toda a França, um silêncio tenso paira sobre as cidades e vilas.
Você está do lado de fora de uma comendadoria templária. A vida lá dentro segue seu ritmo habitual. Os irmãos completaram suas orações noturnas e agora dormem, confiantes em seus privilégios e em sua inocência. Eles não têm ideia de que, nas sombras, os homens do rei estão se movendo para suas posições, como uma rede sendo puxada lentamente em torno de um peixe adormecido. A ordem de Filipe é para ser executada na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro. Uma data que entraria para o folclore ocidental como um símbolo de azar e desgraça. Ao primeiro sinal de luz no horizonte, a operação começa. As portas da comendadoria são arrombadas com o som de madeira se estilhaçando. Os soldados do rei, liderados pelos oficiais locais, invadem o complexo. Os templários, arrancados de suas camas, são pegos completamente de surpresa. Não há resistência. Como poderiam resistir aos homens de seu próprio rei, em seu próprio país? Eles são monges e nobres, não esperam ser tratados como criminosos comuns. A cena se repete com uma eficiência brutal em todo o reino. Em Paris, o próprio grande mestre, Jacques de Molay, um veterano idoso que serviu à ordem por mais de 40 anos, é preso. Ele estava na cidade para discutir planos para uma nova cruzada com o Papa. Ele havia se encontrado com o rei Filipe poucos dias antes, sem ter a menor suspeita do que estava por vir. Ele e dezenas de outros cavaleiros de alto escalão são levados para a fortaleza do templo e trancados em suas próprias masmorras. Em questão de horas, a espinha dorsal da Ordem dos Templários na França é quebrada. Centenas, talvez milhares de irmãos, desde os cavaleiros nobres até os sargentos e capelães, são presos. A velocidade e a coordenação da operação são impressionantes, uma prova da crescente eficiência do estado burocrático de Filipe. As propriedades dos templários são imediatamente seladas e seus bens inventariados pelos agentes do rei. O objetivo é claro: paralisar a ordem e tomar o controle de seus ativos antes que eles possam reagir ou mover sua riqueza para um local seguro. Historiadores ainda discutem se houve algum vazamento. Alguns relatos sugerem que Jacques de Molay recebeu um aviso vago alguns dias antes, mas o descartou como um boato impossível. Por que ele não agiu? Foi arrogância, uma fé cega na proteção do Papa e na justiça de sua causa. Ou ele simplesmente não conseguia conceber a escala da traição que estava prestes a acontecer. É uma das grandes questões da saga templária. A ordem que construiu uma rede de inteligência e logística tão sofisticada foi pega completamente de surpresa em seu próprio coração. Talvez, após décadas de poder e autonomia, eles simplesmente se esqueceram de como era ser vulnerável. A madrugada daquela sexta-feira 13 não foi apenas o início de sua destruição, foi o fim de sua invencibilidade. A porta da cela se abre com um rangido, e a luz da tocha cega seus olhos acostumados à escuridão. Você está em uma masmorra fria e úmida, um dos muitos templários capturados. O choque da prisão deu lugar a um novo tipo de terror. A fase de aprisionamento acabou, a fase de interrogatório começou. Os homens que entram não são soldados, são inquisidores, agentes da Inquisição Francesa, que agora trabalham sob a direção dos ministros do rei Filipe. Eles carregam instrumentos que não são projetados para a guerra, mas para infligir dor. O objetivo dos interrogatórios não é descobrir a verdade, é confirmar a narrativa que o rei já escreveu. Os inquisidores têm uma lista de acusações, 127 delas, e precisam de confissões. E eles têm autorização para usar qualquer meio necessário para obtê-las. Você vê seus irmãos, homens que enfrentaram exércitos no campo de batalha sem piscar, sendo submetidos a um tipo diferente de provação. A tortura é sistemática e brutal. A roda, onde os membros são esticados até se deslocarem. O estrapado, onde a vítima é suspensa pelos pulsos amarrados nas costas, deslocando os ombros. A bota espanhola que esmaga os pés. E o fogo, aplicado lentamente às solas dos pés untadas com gordura. Sob essa dor excruciante, a resistência se quebra. Homens confessam qualquer coisa para fazer a dor parar. Sim,
Eu neguei a Cristo. Sim, eu cuspi na cruz. Sim, nós adorávamos uma cabeça, um gato, qualquer coisa que eles quisessem ouvir. As confissões são registradas meticulosamente por escrivães. Cada palavra de agonia transformada em prova legal da culpa da ordem. O próprio grande mestre Jacques du Mallet, um homem de 70 anos, é torturado. Exausto, quebrado, ele também confessa. Ele admite a negação de Cristo e o cuspe na cruz durante sua iniciação, mas nega veementemente as acusações mais bizarras, como a sodomia e a adoração de ídolos. Para Filipe, a confissão do grande mestre é o prêmio máximo, a justificação de toda a sua operação. As notícias dessas confissões se espalham pela Europa, chocando o mundo cristão. O Papa Clemente V, que havia tentado iniciar sua própria investigação mais branda, agora se vê encurralado. Como ele poderia defender uma ordem cujo próprio líder admitiu a heresia? Ele é forçado a emitir uma bula papal, a Pastoralis Preeminente, ordenando que todos os monarcas cristãos prendam os templários em seus territórios e confisquem suas terras em nome do papado. Historiadores ainda discutem a resistência dos templários. Muitos resistiram. Em Paris, 36 cavaleiros morreram durante a tortura sem confessar. Mas muitos outros cederam. O que é notável é a consistência das confissões forçadas, quase palavra por palavra, o que sugere que os interrogadores estavam trabalhando a partir de um roteiro. Alguns anos depois, quando a investigação papal finalmente assume o controle e a tortura é suspensa, centenas de templários se retratam de suas confissões, afirmando que foram extraídas sob coação. Eles se declaram e a ordem inocentes, mas era tarde demais. As confissões iniciais, obtidas através do fogo e do medo, já haviam feito seu trabalho. Elas pintaram um quadro de depravação tão vívido que a verdade nunca teve chance de alcançá-lo. Os anos se arrastam. Os julgamentos são uma farsa, um labirinto de procedimentos legais contraditórios. Você vê a esperança murchar e reacender nos olhos dos cavaleiros aprisionados. Em 1310, um momento de desafio ilumina a escuridão. Mais de 500 templários, encorajados pela promessa de um julgamento justo sob a autoridade papal, se oferecem para defender a ordem publicamente. Eles se retratam de suas confissões anteriores, expondo as torturas que sofreram. É um ato de coragem imenso. Mas Filipe não pode permitir que essa narrativa de inocência ganhe força. Sua resposta é rápida e brutal. Ele declara que os templários que se retrataram são hereges relapsos, um crime punível com a morte. Em maio de 1310, 54, cavaleiros templários, líderes do movimento de defesa, são levados para um campo nos arredores de Paris. Eles são amarrados a estacas e queimados vivos. A fumaça negra sobe ao céu, um aviso terrível para qualquer outro que ousasse desafiar a vontade do rei. A defesa da ordem desmorona. O medo é uma arma mais eficaz do que a verdade. A cena final se passa em março de 1314. Você está em uma plataforma construída na La de la Cité, em Paris, com a Catedral de Notre-Dame como pano de fundo. 4 dos mais altos dignitários da ordem estão aqui para receber sua sentença final de prisão perpétua. Entre eles está Jacques du Mallet, o grande mestre. Ele é um homem velho e quebrado, que passou 7 anos em cativeiro. Os cardeais leem a longa lista de crimes e sua confissão. Mas então, algo inesperado acontece. Jacques du Mallet, o homem que confessou sob tortura, encontra uma última reserva de força. Ele se levanta e, com uma voz que ecoa pela praça, ele se retrata de sua confissão. Ele grita que a ordem é santa e pura, e que suas confissões foram arrancadas pela dor e pelo medo da tortura. Ele declara que é culpado não de heresia, mas de trair sua ordem para salvar sua própria vida. Ao seu lado, outro líder, Geoffroy de Charny, se junta a ele em desafio. É um momento de pura catarse, a última chama de um fogo que se apaga.
Filipe, o Belo, está presente e fica furioso. Aquele ato público de desafio mina toda a legitimidade de seu processo. Ele não consulta os clérigos. Ele age como o monarca absoluto que sempre quis ser. Ele declara a Malei e Charny hereges relapsos e ordena que sejam executados naquela mesma noite. A pira funerária é construída em uma pequena ilha no Sena. Ao ser amarrado à estaca, com as chamas começando a lamber seus pés, Jacques de Malei profere sua lendária maldição. Historiadores ainda discutem se ele realmente disse essas palavras, ou se elas foram uma invenção posterior para dar um final dramático à história. Mas a lenda é poderosa. Olhando para a multidão, ele amaldiçoa seus algozes, o rei Filipe e o Papa Clemente, convocando-os a encontrá-lo diante do tribunal de Deus dentro de um ano, e então as chamas o consomem. A maldição, real ou não, provaria ser assustadoramente profética. A fumaça da pira de Jacques de Malei se dissipa, mas a história não acaba ali. Na verdade, a maldição do grande mestre parece começar a trabalhar com uma eficiência aterrorizante. Menos de um mês depois, o Papa Clemente vê que já estava doente e morre de uma doença súbita e dolorosa. 8 meses depois, o rei Filipe, o Belo, forte e no auge de seu poder, sofre um acidente de caça. Ele cai do cavalo e morre de uma infecção subsequente. Dentro de um ano, os 2 homens mais poderosos da Europa, os arquitetos da destruição dos Templários, estavam mortos. Para as pessoas da época, não era coincidência, era justiça divina em ação. Com os protagonistas mortos, o que restava era a papelada. No Concílio de Vienne, em 1312, mesmo antes da morte de Malei, o Papa Clemente, sob forte pressão de Filipe, dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários. A bula papal Vox Incelso é uma obra-prima de ambiguidade legal. Ela não declara a ordem culpada de heresia, pois isso seria difícil de provar canonicamente. Em vez disso, ela afirma que, devido ao escândalo e à má reputação, a ordem não pode mais continuar a existir. Ela é suprimida, não condenada. É uma solução burocrática para um problema sangrento e o tesouro. A vasta riqueza que motivou toda a conspiração. O que aconteceu com ela? Oficialmente, a maior parte das terras e propriedades dos Templários foi transferida para seus antigos rivais, os Cavaleiros Hospitalários. Mas na prática, Filipe e outros monarcas europeus conseguiram reter uma parte significativa para si mesmos, cobrando taxas administrativas exorbitantes pela transferência. Filipe conseguiu anular suas dívidas, mas a riqueza que ele esperava para encher seus cofres nunca se materializou totalmente. O processo de confisco e transferência foi caótico e durou anos. Alguns dizem que os Templários, avisados de alguma forma, conseguiram esconder a maior parte de seu tesouro líquido, o ouro, a prata e as joias, antes das prisões. Esta é a semente de todas as teorias da conspiração. Onde foi parar a frota templária que estava no porto de La Rochelle? Para onde eles levaram o tesouro? Para a Escócia, para ajudar Robert de Bruce na Batalha de Bannockburn? Para Portugal, onde se transformaram na Ordem de Cristo, que mais tarde financiaria as explorações de Vasco da Gama? Para a Suíça, para fundar os bancos secretos, ou para a América do Norte, um século antes de Colombo. Historiadores ainda discutem a plausibilidade dessas teorias. A maioria acredita que não havia um grande tesouro centralizado para ser movido. A riqueza da ordem estava em suas terras e propriedades, mas o mito é mais poderoso do que a realidade. A destruição dos Templários deixou um vácuo, não apenas no poder, mas na imaginação. Eles se tornaram um símbolo, a representação definitiva da inocência traída pelo poder cínico. Seu desaparecimento súbito e violento criou um eco que ressoa através dos séculos. Eles não morreram. Eles apenas passaram para o reino da lenda, onde se tornaram guardiões de segredos perdidos, protagonistas de sociedades secretas e inspiração para inúmeras histórias, incluindo esta. A jornada da glória à ruína estava completa.
Mas a jornada do mito estava apenas começando. A história dos Templários no final é um espelho para nós. Ela reflete nossas próprias fascinações com o poder, o segredo e a fé. A ascensão deles foi um testemunho do que a disciplina e um propósito unificado podem alcançar, transformando um pequeno grupo de idealistas em uma força global. Els e Noveran construíram e protegeram. Criaram um sistema baseado em confiança em uma era de caos, e por um tempo pareceram invencíveis. Um ideal de ordem e retidão em um mundo desordenado. Mas a mesma estrutura que lhes deu força também plantou as sementes de sua queda. O seu sigilo gerou suspeita, a sua riqueza gerou inveja, e a sua autonomia gerou ressentimento nos poderes seculares, que viam seu próprio domínio ameaçado. A queda deles é um conto de advertência sobre como a ganância, a política e o medo podem se unir para destruir algo belo e poderoso. É uma história que nos lembra que nenhuma instituição, por mais nobre ou rica que seja, está a salvo das correntes da história e das fraquezas da natureza humana. Eles eram homens de seu tempo, cheios de contradições, capazes de piedade profunda e de uma eficiência implacável. E ao fechar os olhos agora, você pode deixar o eco de seus cascos e de suas orações se misturar com o silêncio da noite. A jornada deles terminou, mas a sua, no mundo dos sonhos, está apenas começando. Relaxe. Deixe os pensamentos do dia se dissolverem como a fumaça daquela pira distante. Você está seguro, está confortável. A poeira da história se assenta. E tudo o que resta é a calma profunda da noite. Sinta o peso do seu corpo se tornando mais leve, a sua respiração mais lenta e profunda. Não há nada a fazer, nenhum lugar para ir. Apenas este momento de paz. Fim, bons sonhos.